No espaço, onde bilhões de estrelas dançam em vastos espaços, ocorre algo extraordinário e de grande escala: a formação de planetas. Imagine como, nesse silêncio luminoso das estrelas, surgem nuvens de gás e poeira que lentamente, mas inexoravelmente, se aglomeram, formando sistemas estelares. Esse processo, que parece eterno para nós, humanos, dura bilhões de anos, enquanto para o próprio espaço é apenas um piscar de olhos. Vamos considerar isso em termos de escalas temporais. Se um ano na história da Terra fosse equivalente a um dia, o processo de formação de planetas se estenderia por uma eternidade. Dentro dessas grandes nuvens, compostas de hidrogênio, hélio e outros elementos, começa um movimento tumultuado. A gravidade, como um poderoso maestro, controla esse caos, atraindo partículas umas para as outras, o que leva à formação do núcleo de um futuro planeta. Durante milhões de anos, esses núcleos crescem, capturando cada vez mais material e gradualmente se tornando mais estáveis. Imagine como esses grandes aglomerados de matéria começam a girar, criando não apenas planetas, mas também satélites, cometas e asteroides. Cada elemento que encontramos na Terra um dia fez parte desse espetáculo cósmico, onde estrelas e planetas, como músicos em uma orquestra, desempenham seus papéis na sinfonia que mal podemos compreender. Nesse momento, nas profundezas do espaço, começa o nascimento não apenas de rochas e metais, mas de mundos inteiros, onde a vida se desenvolverá posteriormente. Nesse processo silencioso e majestoso, há algo misterioso que nos faz refletir sobre o nosso lugar nessa vasta universo. Estamos investigando não apenas formas físicas, mas também o tempo, que está selado em cada pedaço de mineral, em cada gota de água. Tudo isso, enquanto olhamos para as estrelas, não estamos apenas observando, mas nos tornamos parte desse grande processo cósmico. Estamos na fronteira de uma descoberta, como se estivéssemos participando da formação de um novo planeta, semelhante ao nosso. Cada planeta, cada satélite e cada asteroide carrega sua própria história, que começa nas vastas profundezas. É uma história cheia de mistérios e descobertas que nos aguardam nas profundezas do espaço. Nesse contexto, nosso caminho de estudo da Terra e sua formação se torna apenas uma parte de uma imagem mais ampla que ainda precisamos decifrar. O tempo, como um implacável professor, revela seus segredos para nós e começamos a perceber o quão grande é o nosso lugar nesse vasto universo. Em essa jornada cósmica, cheia de maravilhas e descobertas, somos apenas uma pequena faísca no grande fogo da existência. De um espaço circundante, composto por gás e poeira, começou a formação de um disco protoplanetário ao redor do jovem Sol há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Uma grande nuvem, composta principalmente de hidrogênio e hélio, começou a girar sob a ação da gravidade, e sua velocidade de rotação aumentou à medida que a nuvem se contraía. Durante esse processo, a temperatura no centro da nuvem aumentou, alcançando milhares de graus Celsius, o que levou ao início de reações termonucleares. A energia liberada por essas reações criou um brilho intenso que contrastava com a escuridão do espaço. Partículas de poeira e gás começaram a se compactar, formando um disco com vários milhões de quilômetros de largura. Nesse disco, a matéria em rotação com diferentes velocidades colidia e se unia, criando uma espetacular dança cósmica de matéria. As menores partículas, que se entrelaçavam em objetos maiores, transformavam-se em planetesimais, que por sua vez se fundiam, formando protoplanetas. A formação desse disco também levou ao surgimento de diferentes gradientes de temperatura, onde perto do Sol reinava alta temperatura, enquanto em distâncias maiores se formavam cometas de gelo e gigantes gasosos. Esse processo durou milhões de anos, e ao longo desse tempo, o disco evoluiu, formando o sistema em que vivemos hoje. A intensidade do disco, em combinação com os vastos espaços negros do cosmos, criava um espetáculo que fascinava os antigos astrônomos e os cientistas modernos. Nesse estágio da evolução cósmica, cada partícula desempenhava um papel único na formação dos futuros planetas, luas e outros corpos celestes que eventualmente preencheram nosso sistema solar. Durante a formação do disco protoplanetário, também ocorreu a liberação de grande quantidade de calor,
que permitia que as partículas continuassem em movimento e não se depositassem na superfície. Esse desequilíbrio na distribuição de energia e matéria criava condições para que, posteriormente, pudessem se formar estruturas complexas, como planetas, asteroides e cometas. Por exemplo, a uma distância de aproximadamente 3 unidades astronômicas do Sol, onde a temperatura era menor, começaram a se formar corpos de gelo, que mais tarde se tornaram a base para a formação de planetas gigantes como Júpiter e Saturno. Esse processo cósmico, repleto de movimento lento, mas inevitável, da matéria, tornou-se a base de tudo o que conhecemos sobre nosso sistema solar. O estudo do processo de acréscimo é uma imersão no lento e majestoso baile das partículas cósmicas que ocorre ao longo de milhões de anos. A acréscimo começa quando minúsculas partículas de poeira, compostas por diversos elementos e compostos, colidem entre si no espaço sem ar. Essas colisões, embora ocorram a alta velocidade, parecem lentas quando observadas no contexto do tempo cósmico. As partículas com massa começam a se grudar umas nas outras sob a ação da gravidade e das forças eletrostáticas. Por exemplo, a colisão de duas partículas pode resultar na formação de um pequeno pedregulho com tamanho de alguns milímetros. Esse processo ocorre repetidamente, pois os pedregulhos formados começam a atrair outras partículas, aumentando seus tamanhos. Em resultado desse processo contínuo de fusão, ao longo de milhões de anos, formam-se corpos maiores, como asteroides e planetesimais, que podem atingir vários quilômetros de diâmetro. Imagine se pudéssemos observar esse longo e quase hipnótico processo. Nos vastos espaços do universo, bilhões de partículas giram e colidem lentamente, criando faíscas quando se unem e formando novas formas de matéria. Esse movimento lembra a suave e lenta espiral de um redemoinho, onde cada nova partícula contribui para a formação de um objeto maior. O tempo aqui parece quase infinito, e embora o processo de acréscimo dure milhões de anos, cada colisão é um momento de criação que nos aproxima da formação de um planeta completo. É interessante notar que, nessa cadeia de eventos, até as menores partículas, como a poeira cósmica, desempenham um papel crucial e podem se tornar a base para a formação de gigantescos planetas. Quando, no final desse processo, se forma um planeta, ele começa a interagir com o ambiente circundante, atraindo outros objetos e se integrando ao sistema dinâmico, que no futuro pode se tornar parte do sistema solar. Esse processo de acréscimo serve de base para a formação não apenas de planetas, mas também de outros corpos celestes, como satélites e cometas, que também aparecem como resultado do trabalho lento e implacável da gravidade. Durante o processo de formação dos planetesimais, que representam os primeiros grandes corpos no disco protoplanetário, com dimensões de quilômetros, a gravidade começa a desempenhar um papel cada vez mais significativo. Esses objetos primários, compostos de material rochoso, começam a atrair para si o material ao seu redor, formando aglomerados cada vez maiores. Quando o diâmetro dos planetesimais atinge a ordem de 100 metros, seu campo gravitacional se torna suficiente para atrair cada vez mais partículas ao seu redor. Isso leva à formação de muitos corpos sólidos que orbitam em suas órbitas, como rodas espaciais girando em vastos espaços. Imagine o cosmos cheio de milhares desses corpos rochosos, cada um com suas próprias características. Alguns cobertos por uma camada de poeira e meteoritos, outros brilhando com inclusões metálicas, semelhantes a estrelas no céu noturno. No meio dessa vastidão imóvel, onde às vezes passam cometas com seus rabos, os planetesimais representam oásis de solidez e estabilidade. A gravidade, como uma mão invisível, inexoravelmente atrai os corpos já formados para seus centros, criando a base para a formação dos planetas. Esses objetos, começando com pequenos pedaços de rocha, crescem gradualmente até alcançar tamanhos suficientes para serem considerados planetas completos. Nesse período, no disco protoplanetário, ocorrem constantes colisões entre planetesimais que podem levar à formação de objetos maiores, como protoplanetas. Esse processo, que começou há cerca de 4 bilhões de anos, tornou-se fundamental para a formação do sistema solar como o conhecemos hoje.
Com cada nova formação de planetesimais, surgiam condições para novas mudanças, e cada um desses corpos desempenhou um papel na grande jogada que, em última análise, levou à criação dos planetas, incluindo nossa Terra. Nesta fase, no espaço, já era possível observar a formação dos primeiros grandes corpos, que posteriormente se tornariam a base para os planetas que habitam nosso sistema solar. De entre milhares de pequenos planetesimais compostos de poeira, gelo e pedras, a prototerra foi se formando gradualmente, e esse processo pode ser comparado ao despertar lento, mas seguro, de um organismo gigantesco. Durante milhões de anos, sob a ação das forças de gravidade, esses pequenos pedaços de matéria começaram a se encontrar e se unir. Cada encontro gerava novos corpos, que por sua vez se tornavam ainda maiores. Era como se gotas de água se acumulassem em um riacho, que então se transformava em rio. Essas uniões resultaram em objetos cada vez mais massivos, que, como peças de um quebra-cabeça, se uniam entre si, criando uma estrutura cada vez mais complexa. Nesse estágio, o cosmos apresentava uma ordem extraordinária. Cada elemento encontrava seu lugar nessa grandiosa paisagem. Gradualmente, sob a ação do calor liberado nas colisões e da radiação das estrelas ao redor, começaram os processos de diferenciação, quando elementos mais pesados, como o ferro, começaram a se mover para o centro, enquanto elementos mais leves, como silício e oxigênio, subiam para a superfície. Essa diferenciação levou à formação das primeiras camadas da prototerra: núcleo, manto e crosta. Nesse contexto, não apenas a planeta se formava, mas também sua atmosfera, composta de hidrogênio e hélio, que iam sendo substituídos por gases mais pesados, como dióxido de carbono e vapor d'água. O tempo passava e do caos surgiam formas que no futuro se tornariam a base para a vida. A prototerra, cercada por nuvens de poeira e gás, ia se tornando cada vez mais semelhante ao planeta que conhecemos hoje, mas ainda tinha um longo caminho a percorrer para alcançar sua maturidade. Esse processo de formação, assim como a própria universo, era lento e inexorável, levando milhões de anos em silêncio no cosmos, criando as condições para que, um dia, a vida pudesse surgir nesse jovem planeta. Em resultado desses longos processos, finalmente se formou uma superfície sólida, que se tornaria a base para futuros oceanos e continentes, bem como para a vida que surgiria bilhões de anos depois. Nos estágios iniciais da formação da Terra, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, ocorreu um dos eventos mais significativos na história do nosso planeta: o hipotético grande impacto com a protoplaneta Theia. Essa gigante planeta, com aproximadamente o tamanho de Marte, se aproximava lentamente da Terra em sua órbita. O processo de aproximação entre os dois corpos celestes durou milhões de anos, e nesse período eles cruzaram suas órbitas, criando uma impressionante dança cósmica. Finalmente, o inevitável momento do impacto chegou. Isso não foi apenas uma destruição, mas um majestoso fenômeno cósmico, onde o impacto de dois corpos massivos liberou uma quantidade colossal de energia. No impacto, a temperatura na superfície atingiu milhares de graus Celsius, e nesse momento, rochas e gases derretidos foram lançados no espaço com uma velocidade incrível. Fragmentos da Terra e de Theia se espalharam pelo espaço, formando um manto de material derretido que se tornou a base da Lua. Esse manto, composto por partículas metálicas e silicáticas, estava em órbita ao redor da Terra, formando um disco de acúmulo onde ocorreram complexos processos de resfriamento e condensação. Como resultado, grandes ondas de material derretido, formadas pelo impacto, criaram um novo paisagismo que se tornou a base para a formação da Lua. Modelos científicos mostram que, como resultado desse cataclismo, muitos fragmentos foram formados no espaço, alguns dos quais se tornaram satélites de outros planetas, enquanto outros retornaram à Terra, adicionando elementos adicionais à sua composição. Cientistas como Christopher Conan e seus colegas da Universidade do Texas estudaram a composição isotópica das rochas terrestres e lunares, confirmando essa hipótese. Eles descobriram que os isótopos de oxigênio encontrados tanto na Terra quanto na Lua são praticamente idênticos, indicando uma origem comum. Essa hipótese de grande impacto
não apenas explica a formação da Lua, mas também revela os complexos processos que ocorreram na jovem Sistema Solar, quando os planetas ainda estavam se formando e mudando sob a influência de interações gravitacionais e colisões. Todo esse processo se tornou a base para o entendimento de como a Terra adquiriu sua estrutura e atmosfera atuais, o que proporcionou o impulso para o surgimento da vida no planeta. Dos escombros lançados no resultado de um gigantesco colisão entre a jovem Terra e um planeta do tamanho de Marte, conhecido como Theia, começou a formação da Lua. Esse impacto catastrófico, que ocorreu há cerca de 14 bilhões de anos, deixou uma grande quantidade de material que começou a orbitar ao redor da Terra. No processo de formação, as partículas lançadas, compostas por rochas e metais, foram gradualmente formando um disco de acréscimo, onde as partículas colidiam entre si, aumentando sua massa e atração. Esse processo não ocorreu instantaneamente. Milhões de anos foram necessários para que os pequenos fragmentos começassem a se unir, formando corpos maiores. Gradualmente, esses corpos, alcançando tamanhos de vários quilômetros de diâmetro, se uniram em um todo, formando o satélite que conhecemos hoje como Lua. Nesse espaço cósmico, cheio de caos, ocorreu uma grandiosa obra de criação de um novo corpo celeste. As partículas colidiam, se grudavam umas nas outras e, graças à gravidade, formavam objetos maiores que continuavam a orbitar ao redor da jovem Terra. O satélite foi crescendo, alcançando tamanhos em que sua gravidade começou a influenciar o ambiente ao redor. Esse processo foi não apenas lento, mas também surpreendentemente harmonioso, criando uma sensação de tranquilidade e ordem no caos cósmico. Aproximadamente 30 milhões de anos após a colisão, a Lua alcançou seu tamanho final e começou a influenciar a Terra, regulando seu eixo de inclinação e, consequentemente, o clima. Atualmente, a Lua está a uma distância de aproximadamente 380 mil quilômetros da Terra e continua a exercer uma influência significativa nas marés e em muitos outros fenômenos naturais. Após a formação da Terra, há aproximadamente 14 bilhões de anos, o planeta era uma esfera de magma completamente derretido, aquecido a temperaturas inconcebíveis, superiores a 1000 graus Celsius. Na sua superfície não havia montanhas, nem oceanos, apenas um vasto oceano de fogo, emitindo uma luz brilhante. Ondas contínuas de pedra derretida, semelhantes a um oceano, subiam e desciam, criando a impressão de movimento infinito. Nesse cenário infernal, não havia elementos familiares do nosso paisagismo. Nenhuma vegetação verde, nenhum céu, apenas nuvens escuras de gases tóxicos que se elevavam dos minerais derretidos e formavam uma atmosfera densa, sem oxigênio. Era um mundo onde até mesmo o ar, cheio de elementos nocivos, não permitia a existência de qualquer forma de vida. As condições térmicas eram tão extremas que nenhuma molécula de água poderia permanecer em estado líquido, e mesmo que surgissem formas de vida, elas não conseguiriam sobreviver em tais condições. De vez em quando, jatos de magma explodiam na superfície, formando crateras e cúpulas, mas devido ao constante aquecimento e atividade, essas formações eram rapidamente destruídas. A Terra, nesse período, estava em um estado de transformação constante, onde cada instante poderia trazer novas formas de relevo e estruturas criadas por poderosos vulcões. Essa esfera incandescente, cercada por nuvens de gases venenosos, era o precursor do nosso planeta, que ao longo de milhões de anos começaria a resfriar e formar condições mais estáveis para a vida futura. Nessa fase de formação, a estrutura da Terra permanecia dinâmica, com uma luta contínua entre forças internas, criando novos continentes e influências externas que poderiam alterar seu destino. Esse período era apenas o início de um longo caminho para a criação da superfície que conhecemos hoje, onde um dia aparecerão oceanos e continentes, além de toda a vida. É importante entender que nesse tempo não existiam sinais de civilização ou mesmo formas simples de vida, pois as condições eram completamente inadequadas para sua aparição. Ao estudar a Terra primitiva, é impossível não imaginar um oceano magmático que preenchia a superfície do planeta. Naquela época, aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, a Terra era uma massa fervilhante e luminosa,
de rocha fundida, onde a temperatura alcançava 800 graus Celsius. Nesse oceano de magma, ocorriam movimentos constantes. Ondas de matéria quente subiam e desciam, criando um espetáculo semelhante às ondas do oceano. Mas em vez de água, era uma substância vermelho viva e luminosa. Tormentas de pedras fundidas e partículas brilhantes eram lançadas no ar, enquanto erupções de material ainda mais quente das profundezas da Terra geravam jatos de cinzas e gases que podiam subir até quilômetros de altura. A temperatura da superfície era tão alta que até mesmo o magma derramado, ao entrar em contato com o ar, se transformava instantaneamente em nuvens de vapor e gases, formando uma atmosfera densa. As cores da matéria quente variavam do amarelo vivo, quando o magma estava no auge do seu movimento, até o vermelho profundo, quando ele começava a solidificar. Era um tempo em que a Terra estava em constante mudança, e cada metro quadrado de sua superfície poderia esconder novos enigmas esperando ser descobertos. Essas condições eram não apenas extremas, mas também únicas, pois foi nesse período que se formaram os primeiros minerais, que mais tarde se tornaram a base para a formação das rochas. No meio dessa tempestade de fogo, podiam ser observadas inúmeras reações químicas que ocorriam na água saturada de minerais dissolvidos, o que mais tarde levou à formação dos primeiros oceanos e continentes. Processos físicos como a conversão na manteiga contribuíam para o movimento constante do magma e a formação de novas áreas da crosta, que mais tarde se tornaram a base para toda a vida na Terra. Naquele tempo, a Terra não tinha nenhum ser vivo, pois as condições eram demasiado severas para qualquer forma de vida. Mas exatamente esse oceano magmático foi o ponto de partida para o desenvolvimento posterior do nosso planeta, estabelecendo as bases para os futuros continentes e oceanos que se formariam ao longo de milhões de anos. Pesquisas científicas desse período mostram que os processos magmáticos desempenharam um papel crucial na formação da tectônica das placas e na formação de vulcões, que por sua vez se tornaram elementos importantes no desenvolvimento dos ecossistemas em estágios posteriores. O processo de diferenciação da matéria terrestre, que ocorreu nas fases iniciais da formação do nosso planeta, é um dos mais significativos na história geológica da Terra. Esse processo começou aproximadamente 200 milhões de anos após a formação da Terra, quando o planeta ainda estava em estado fundido. Elementos mais pesados, como ferro e níquel, começaram a se mover lentamente para o centro do planeta sob a ação da gravidade, formando o núcleo. Esses elementos com alta densidade foram gradualmente empurrando os elementos mais leves, como silício e oxigênio, para a superfície. Esse processo lembra uma dança lenta, mas inexorável, da matéria, onde cada elemento ocupava seu lugar na complexa estrutura interna da Terra. Os estudos indicam que a diferenciação ocorreu ao longo de milhões de anos, resultando na formação de uma estrutura estratificada da Terra, composta por núcleo, manto e crosta. O núcleo, composto principalmente de ferro e níquel, tem um raio de aproximadamente 300 quilômetros e é dividido em núcleo interno e externo. O núcleo interno é uma esfera sólida que, segundo a teoria, se formou devido a uma pressão superior a 1 bilhão de atmosferas. O núcleo externo, por outro lado, permanece em estado líquido, criando condições para a geração do campo magnético da Terra através do processo de convecção. O manto, que envolve o núcleo, se estende por mais de 2.000 quilômetros e é composto de minerais silicatos ricos em magnésio e ferro. Nele também ocorrem fluxos de convecção que levam ao movimento das placas tectônicas na superfície. Esses fluxos são formados devido aos gradientes de temperatura dentro do manto, onde as massas quentes sobem e as mais frias descem. Esse processo não só influencia a atividade geológica, mas também as condições climáticas na superfície do planeta. Como resultado da diferenciação, foi estabelecida uma clara fronteira entre o manto superior e inferior, bem como entre o manto e a crosta. A crosta da Terra é composta por silicatos mais leves, como quartzo e feldspato, e tem uma espessura de 5 a 40 quilômetros. Essa crosta, formada pelo resfriamento das camadas superiores do manto, é a camada onde vivemos. Assim, o processo de diferenciação não só criou a estrutura interna da Terra,
mas também tornou-se a base para o surgimento da vida, pois exatamente essa complexa composição e distribuição de elementos permitiu a formação de diferentes ecossistemas na superfície. Esse processo continuou ao longo de milhões de anos, gradualmente criando condições para a formação dos continentes e oceanos que observamos hoje. A diferenciação é um processo fundamental que determinou não apenas a estrutura geológica do planeta, mas também sua capacidade de sustentar a vida. Em relação a isso, é importante destacar que os métodos modernos de estudo, como a sismologia, permitem que os cientistas compreendam melhor os processos internos da Terra e seu impacto na superfície. O núcleo de ferro da Terra se formou durante o processo de acúmulo planetário, que começou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Na época em que a Terra ainda estava quente e derretida, metais pesados, como ferro e níquel, começaram a se agrupar em seu centro devido à atração gravitacional. Esse processo era semelhante ao modo como gotas de mercúrio se unem em uma grande gota, formando um coração metálico denso do nosso mundo. Como resultado, no centro do nosso planeta surgiu uma grande esfera de metal derretido que, pulsando, criou condições para a formação de estruturas geológicas mais complexas posteriormente. Cientistas acreditam que, ao resfriar essa esfera, começou o processo de cristalização, resultando na formação de cristais de ferro que, gradualmente, se tornaram a base para a formação contínua do núcleo. Pesquisas realizadas com dados sísmicos mostram que o núcleo interno da Terra atinge temperaturas de cerca de 5.000 graus Celsius, semelhante à temperatura da superfície do Sol. Esse nível de calor é mantido devido ao decaimento radioativo de elementos e à pressão criada pelas camadas da Terra. A complexidade dessa estrutura destaca a importância de seu estudo, e é aqui que devemos mencionar que a formação do núcleo de ferro foi uma etapa crucial no desenvolvimento do planeta. Ela se tornou a base para a formação do campo magnético da Terra, que nos protege da radiação solar e das partículas cósmicas, embora falemos sobre o campo magnético mais tarde. Esse processo de formação do núcleo também ilustra como processos geológicos podem influenciar a vida na superfície. Por exemplo, os movimentos de massas metálicas no núcleo criam correntes de convecção que podem influenciar a tectônica de placas e a atividade vulcânica. É importante notar que, sem esse núcleo metálico denso, a vida na Terra poderia ser completamente diferente, e o clima e a atmosfera estariam sujeitos a condições muito mais severas. Pesquisas realizadas com sismologia mostram que o núcleo da Terra não é homogêneo e tem uma estrutura complexa, composta por camadas diferentes, cada uma desempenhando seu papel na dinâmica do planeta. O processo de resfriamento da superfície da Terra começou aproximadamente alguns milhões de anos após sua formação, quando o planeta estava cheio de magma em ebulição, semelhante a um oceano fervente. Na época, a temperatura na superfície atingia vários milhares de graus Celsius, e apenas com o tempo, à medida que a Terra começou a perder calor gradualmente, essa massa magmática inicial começou a esfriar. Imagine um líquido quente em uma xícara, que fica um pouco mais frio a cada segundo, e assim, a camada superficial da Terra começou a se cobrir com uma fina, mas frágil crosta. Essa crosta, a primeira crosta terrestre, formava-se em condições de eventos catastróficos constantes, erupções vulcânicas e terremotos poderosos que faziam camadas grossas de magma subirem à superfície, criando novos formados. Os cientistas observam que, cerca de 30 milhões de anos após a formação do planeta, há aproximadamente 4 bilhões de anos, essa crosta tornou-se suficientemente sólida para sustentar a vida nela. No entanto, apesar da aparente estabilidade, essa crosta era extremamente vulnerável. Ela era constantemente destruída por fatores externos, como erosão, ação da água e do vento, além de processos internos, como a tectônica de placas, que deslocava e levantava partes da crosta, formando cadeias montanhosas e falhas. Esse constante destruição e reconstrução criava um frágil equilíbrio, que, assim como no caso do líquido quente, pode ser quebrado a qualquer momento. Períodos de estabilidade na história da Terra eram intercalados por eventos catastróficos, como a formação de supercontinentes que ocorriam a cada alguns centenas de milhões de anos. Esses supercontinentes, como a Pangeia,
existiam devido à união de continentes e se desintegravam devido ao seu desmembramento, o que também contribuía para a mudança do clima e as condições de vida. Nesse contexto, pode-se lembrar que, há aproximadamente 200 milhões de anos, a Pangeia começou a se desmembrar, o que levou à criação do Oceano Atlântico e à alteração da ecossistema global. Esse processo de resfriamento e formação da crosta não foi simples. Ele envolvia muitos fatores, como pressão, temperatura e composição do magma, que influenciavam como exatamente se formavam e se destruíam os primeiros continentes. A crosta resultante desses processos tornou-se a base para o desenvolvimento posterior da atividade geológica e a formação de diversos ecossistemas na Terra. Atualmente, é conhecido que a idade da rocha mais antiga encontrada na Terra supera 4 bilhões de anos, o que indica que o processo de formação da crosta foi não apenas complexo, mas também longo. A primeira crosta sólida da Terra se formou aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, quando o planeta ainda estava em uma fase ativa de desenvolvimento geológico. Essa superfície primária tinha uma cor basalto escura e era um alvo constante da atividade vulcânica. Imagine um planeta onde uma fina camada sólida, composta por magma negro, flutuava sobre oceanos de rochas derretidas. Debaixo dessa crosta, que era frágil e instável, como a casca de chocolate quente, havia poderosos fluxos de magma derretido tentando romper a superfície. Durante as erupções vulcânicas, fluxos de magma quente eram lançados das profundezas da Terra, criando rachaduras brilhantes e crateras que se destacavam contra a superfície escura e endurecida. Essas rachaduras, como feridas no corpo do planeta, brilhavam em tons de laranja e vermelho, mostrando que o interior da Terra era ativo e vivo. A atividade vulcânica era tão intensa que até mesmo erupções pequenas podiam lançar toneladas de cinzas e gases na atmosfera, influenciando o clima e a composição da atmosfera da época. Os geólogos observam que essa crosta primária não era homogênea. Áreas de rocha endurecida alternavam com estruturas vulcânicas mais jovens, resultantes de erupções frequentes. Algumas dessas áreas esfriavam, formando planícies de lava, enquanto outras permaneciam sob a influência de altas temperaturas e pressão, promovendo a formação de novos minerais. Cientistas como o Dr. Christopher Johnson, do Instituto de Geologia, afirmam que essa crosta foi a base para a formação de estruturas geológicas mais complexas que apareceram mais tarde, quando os continentes começaram a se mover lentamente e se conectar. Essa crosta primária, na verdade, foi o início do que chamamos de crosta continental e desempenhou um papel crucial na formação das primeiras ecossistemas na Terra. A atividade vulcânica também contribuiu para a formação dos primeiros condições atmosféricas, o que poderia ter influenciado o desenvolvimento da vida. Aproximadamente milhões de anos depois, quando a crosta se tornou mais espessa e resistente, os continentes começaram a se formar a partir desses massivos de basalto, criando a base para o atual paisagismo terrestre. Muitos estudos mostram que essa crosta primitiva foi um objeto importante de estudo para os geólogos, permitindo-lhes entender como os processos de formação da Terra ocorreram e como influenciaram o desenvolvimento posterior do planeta. Na formação da crosta terrestre, nas primeiras eras geológicas, houve uma atividade vulcânica intensa, criando um espetáculo difícil de imaginar. Milhares de vulcões, incluindo gigantes como o Kilimanjaro, lançavam jatos de lava fundida, cobrindo a superfície do planeta com uma camada de magma e cinzas. Essas erupções eram constantes, e enquanto um vulcão se calava, outro começava a lançar poderosos jatos de magma, reaching heights de vários quilômetros. Gases vulcânicos, como dióxido de enxofre e vapor d'água, enchiam a atmosfera, formando nuvens densas que depois se transformavam em chuva ácida, influenciando as condições climáticas. Rios de lava que desciam pelas encostas dos vulcões enchiam vales e formavam novas paisagens, e a temperatura desses fluxos poderia atingir mais de 1000 graus Celsius. Todo esse processo ocorria em meio ao constante movimento das placas tectônicas, que colidiam e se afastavam, contribuindo para a formação de novos vulcões. Estudando esse período, geólogos como a doutora Emily Watson, da Universidade de Cambridge,
destacam como essa atividade vulcânica moldou continentes e oceanos, criando condições para o desenvolvimento da vida. A continuidade da atividade vulcânica na época era tal que, a qualquer momento, era possível ver o brilho das erupções refletido na atmosfera, criando um espetáculo que poderia inspirar poetas e artistas. Esse mundo selvagem e agitado, cheio de força e energia, tornou-se a base para a formação de solos que mais tarde permitiram o desenvolvimento de diversos ecossistemas. É importante notar que na época a Terra era praticamente sem vida, e apenas graças a esse processo ativo se formavam recursos minerais que mais tarde se tornariam a base da vida. Pesquisas científicas mostram que a atividade vulcânica da época era 100 vezes mais intensa do que nos últimos milhões de anos, tornando esse período único na história do nosso planeta. Uma erupção vulcânica, como a que ocorreu na ilha de Krakatoa em 1883, apenas destaca a escala da força destrutiva que era característica da Terra primitiva. A atmosfera primitiva da Terra era um manto denso e opaco de gases que envolvia o planeta, criando condições completamente diferentes das que conhecemos hoje. Essa atmosfera era pesada, tóxica e rica em substâncias que não permitiam que a luz solar penetrasse livremente até a superfície. Os gases que formavam essa camada inicial eram liberados das entranhas da Terra através de uma atividade vulcânica intensa, característica da era arqueana, aproximadamente entre 4 e 2,5 bilhões de anos atrás. Durante esse período, a Terra sofria catastróficas erupções vulcânicas que lançavam grandes quantidades de vapores e gases, como vapor d'água e dióxido de carbono, criando a primeira atmosfera respirável para o planeta. Imagine como essas erupções criavam nuvens de cinzas que, então, obscureciam o céu, criando um efeito de atmosfera escura e opressiva. Essa atmosfera era extremamente hostil à vida que conhecemos, com temperaturas altas e condições insuportáveis. Cientistas, como o Dr. Ian Platt, da Universidade de Londres, observam que foi exatamente nesse período que se formaram as condições que mais tarde se tornaram a base para o surgimento da vida. Embora tóxica, essa atmosfera desempenhou um papel crucial no desenvolvimento posterior do planeta, pois esses gases criaram as condições para reações químicas que, eventualmente, levaram à aparição dos primeiros organismos simples. Processos vulcânicos complexos e a liberação de gases da manteiga contribuíram para a formação da hidrosfera primitiva, quando o vapor se condensava e formava os primeiros oceanos na Terra. Como resultado, apesar de sua hostilidade, essa atmosfera se tornou um catalisador para as mudanças desejadas que permitiram à Terra evoluir na planeta que conhecemos hoje. A atividade vulcânica na Terra nesse período era tão intensa que os cientistas afirmam que, segundo algumas estimativas, cerca de 50 milhões de anos após a formação do planeta, a atmosfera poderia ter sido significativamente alterada. Na Terra primitiva, a bombardeio de meteoritos ocorria com uma intensidade catastrófica. Nos primeiros bilhões de anos de existência do planeta, aproximadamente a partir de 4 bilhões e meio de anos atrás, a superfície da Terra estava constantemente sujeita ao impacto de corpos celestes. Esses corpos variavam de pequenos meteoritos, com diâmetros de apenas alguns milímetros, até grandes asteroides do tamanho de cidades inteiras. Estudos indicam que, nesse período, ocorreram muitos impactos. Estima-se que, anualmente, cerca de 100 mil toneladas de material celeste caíam na Terra. Como resultado, o espaço acima do planeta poderia ser imaginado como um céu marcado por brilhantes rastros de meteoritos, como se um pintor agitasse uma pincelada, deixando um rastro de luz. Observações modernas mostram que os cráteres resultantes desses impactos permanecem na superfície do planeta por milhões de anos, e embora muitos deles sejam destruídos ao longo do tempo pela erosão e atividade vulcânica, alguns, como o cráter Chicxulub no México, permaneceram praticamente intactos. O Chicxulub, aliás, foi formado pelo impacto de um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, que, segundo os cientistas, foi responsável pelo grande evento de extinção dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos.
Na Terra primitiva, os cráteres se formavam com tamanha frequência e variedade que os cientistas sugerem que a superfície do planeta estava literalmente coberta por eles, criando uma paisagem lunar onde cada novo impacto mudava o aspecto da Terra. Foi um tempo em que a Terra estava constantemente sob ataque do espaço e cada impacto poderia levar a mudanças catastróficas no clima e na atmosfera. Como resultado desse constante impacto, muitos processos geológicos, como o vulcanismo e a tectônica de placas, levavam à formação de novas cadeias montanhosas e oceanos, ainda mais complexificando a imagem do planeta. Esses eventos não apenas moldaram a estrutura física da Terra, mas também criaram condições para a aparição das primeiras formas de vida. Portanto, o bombardeio de meteoritos não apenas alterou a paisagem da superfície terrestre, mas também desempenhou um papel crucial nos processos evolutivos que, posteriormente, levaram à diversidade da vida no planeta. Por exemplo, os vulcões que explodiam devido aos impactos de meteoritos podiam lançar grandes volumes de gases na atmosfera, contribuindo para a formação de novas condições climáticas. Há aproximadamente 4 bilhões de anos, a Terra passou por um período conhecido como bombardeamento tardio pesado, durante o qual o número de asteroides caindo na superfície do planeta aumentou drasticamente. Este estágio durou de 100 a 300 milhões de anos e foi caracterizado por um fluxo contínuo de grandes corpos celestes que se chocavam com a jovem planeta. Estimativas indicam que, durante esse período, asteroides do tamanho de países modernos, como França ou Tajiquistão, caíam na Terra. Esses impactos eram tão poderosos que derretiam a crosta já solidificada e formavam grandes crateras que ainda podem ser vistas até hoje. Por exemplo, o cráter de Bering, localizado na península de Kamchatka, tem um diâmetro de aproximadamente 160 quilômetros e foi formado por um grande asteroide. Durante esse período, a Terra também apresentava uma atividade vulcânica intensa, o que agravava as condições no planeta. Os impactos dos asteroides não apenas criavam crateras, mas também lançavam grandes quantidades de poeira e gases na atmosfera, influenciando o clima e a composição da atmosfera. Considerando que alguns desses objetos poderiam ter um diâmetro superior a 100 quilômetros, é possível imaginar os desastres catastróficos que poderiam causar. Por exemplo, o impacto ocorrido há cerca de 36 milhões de anos é considerado um dos mais significativos, quando um asteroide de cerca de 10 quilômetros de diâmetro causou uma extinção em massa na Terra. No entanto, durante o período do bombardeamento tardio pesado, esses corpos gigantes caíam na Terra constantemente. Foi um tempo em que a Terra sentia toda a força do cosmos, e cada novo impacto poderia mudar seu paisagismo e a composição química da atmosfera. Pesquisas científicas mostram que foi exatamente nesse período que começaram a se formar as condições necessárias para a vida, mesmo que a própria vida ainda estivesse no futuro distante. Esses impactos resultaram na formação de vastos oceanos e continentes, que mais tarde se tornaram a base para o desenvolvimento das ecossistemas. Descobrimentos importantes, como meteoritos encontrados na Antártida, fornecem aos cientistas informações sobre a composição desses antigos asteroides e seu impacto na Terra. Esses meteoritos contêm minerais e compostos orgânicos que podem fornecer uma chave para entender como nosso planeta se formou. Além disso, estudando elementos químicos como silício e ferro, os cientistas podem reconstruir a imagem de como exatamente ocorreu a interação com a Terra. Esses fenômenos levaram à formação das condições necessárias para o surgimento da vida. A bombardeio de meteoritos desempenhou um papel crucial na entrega de água para a Terra, e esse processo ocorreu gradualmente, criando condições únicas para a formação dos reservatórios de água do nosso planeta. Aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava apenas começando a assumir sua forma, o espaço estava cheio de cometas e asteroides gelados, ricos em água. Cometas compostos por 80% de gelo, ao colidirem com a Terra, se desintegravam, e seus núcleos de gelo, transformando-se em vapor d'água, formavam os primeiros nuvens na atmosfera. Um dos exemplos mais conhecidos é o cometa Halley, que possivelmente contribuiu para a formação dos recursos hídricos da Terra naqueles tempos distantes.
Asteroides contendo minerais associados à água também se aproximavam da nossa planeta e, ao colidirem, se desintegravam, liberando a preciosa água. Pesquisas indicam que cerca de 20% da água na Terra poderia ter sido entregue por esses corpos celestes. Em 2018, um grupo de cientistas liderado pelo Dr. Christian Kloss, do Instituto de Pesquisa Planetária em Berlim, apresentou resultados que mostram que análises de meteoritos encontrados na Antártida contêm gelo de água que é idêntico à água da Terra, confirmando a teoria de que o bombardeio de meteoritos foi a fonte da água. Esse processo não ocorreu em um dia ou ano, mas se estendeu por milhões de anos, enquanto a Terra estava sujeita a um contínuo impacto de corpos celestes. Cada meteorito, ao cair na superfície, parecia um mensageiro do espaço, trazendo uma gota de vida para o jovem planeta. Em resultado desses impactos, gota por gota, formou-se o futuro reservatório de água da Terra, que se tornou a base para todas as formas de vida. Esse processo gradual é semelhante à construção de um edifício. Cada tijolo, cada material é importante para a criação de uma base sólida. Os reservatórios de água formados dessa maneira se tornaram a base para a formação dos oceanos, rios e lagos, que posteriormente forneceram o ambiente necessário para o surgimento e desenvolvimento da vida na Terra. É importante notar que foi justamente o bombardeio de meteoritos que criou as condições para a formação de uma atmosfera capaz de reter água em estado líquido, o que, por sua vez, se tornou um dos fatores cruciais para a existência da vida. Em resultado desses processos, segundo os dados mais recentes, a Terra já tinha um nível estável de água cerca de 3 bilhões de anos atrás, o que deu início à evolução dos primeiros organismos vivos. A formação dos oceanos primários na Terra não é apenas um processo geológico, mas uma verdadeira sinfonia da natureza que durou milhares de anos. Na atmosfera inicial do nosso planeta, havia vapor d'água, formado como resultado da atividade vulcânica e de outros processos. Quando a Terra começou a esfriar, esse vapor começou a se condensar gradualmente, formando gotas de água. Imagine o céu se abrindo e milhões de gotas de água caindo, criando rios que não pararam por dias, meses ou anos, mas continuaram por séculos. Essas chuvas intermináveis, como uma bênção para o jovem planeta, preencheram vales e depressões no relevo, formando lentamente os primeiros mares e oceanos. Esse processo foi lento, mas inexorável. A Terra que esfriava levou a uma diminuição da temperatura na sua superfície, até o ponto em que o vapor d'água poderia se tornar líquido. Como resultado desse longo e complexo processo, que ocorreu em condições distantes das atuais, a superfície do planeta começou a se encher de grandes extensões de água doce e salgada. Esses oceanos primários, formados por água doce e salgada, se tornaram a base para a formação do sistema ecológico futuro. Eles não apenas preencheram os vales existentes, mas também foram catalisadores para inúmeras reações químicas necessárias para o surgimento da vida. Nesse estágio, quando a água já estava preenchendo os vales, o planeta ainda estava quente, e sua superfície poderia atingir temperaturas acima de 200 graus Celsius, criando condições únicas para o desenvolvimento posterior. No entanto, enquanto a água preenchia esses vales, a atmosfera continuava a mudar, e novos elementos começaram a aparecer, resultando em sistemas ecológicos mais estáveis. Esse processo, que durou milhões de anos, levou à formação dos oceanos primários, que foram testemunhas dos primeiros passos da vida na Terra. Os primeiros chuvas na Terra, que começaram a cair por volta de 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, eram completamente diferentes do que imaginamos hoje. Eram chuvas ácidas, saturadas com compostos químicos, como ácido sulfúrico e carbônico, resultantes da interação de gases vulcânicos com a atmosfera. Na época, a superfície do planeta estava escaldante, com temperaturas ultrapassando 1000 graus Celsius. A água que caía do céu não era pura, como é agora. Ela continha muitos contaminantes, tornando-a uma ameaça para qualquer forma de vida existente. Quando essas chuvas caíam sobre rochas e minerais escaldantes, ocorriam sibilos e nuvens de vapor subiam no ar, criando um espetáculo que poderia impressionar até os observadores mais experientes.
Esse chuvoso incessante ditava as condições no planeta, transformando terras assadas em paisagens cinzentas e esmaecidas, onde fogo e água lutavam pelo domínio. Rios de lava que saíam dos vulcões encontravam a água das chuvas, criando efeitos de explosões e jatos de vapor. Esse contraste entre a superfície em chamas e as chuvas ácidas não era apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira batalha entre as forças da natureza, onde a natureza tentava encontrar um equilíbrio. Nesse estágio do desenvolvimento da Terra, as chuvas desempenharam um papel crucial, contribuindo para a formação dos primeiros oceanos e a formação de ecossistemas mais estáveis. Cientistas como o Dr. Alan Haley, da Universidade da Califórnia, afirmam que exatamente essas primeiras precipitações foram o catalisador para a formação dos primeiros corpos d'água, que mais tarde se tornaram o habitat dos primeiros organismos simples. Essas chuvas ácidas, caindo sobre a superfície quente, também contribuíram para a erosão de minerais, como ferro e magnésio, criando condições para reações químicas futuras necessárias para o surgimento da vida. Em última análise, esse processo não foi apenas um fenômeno casual, mas um estágio na história da Terra que determinou sua evolução subsequente. Os primeiros corpos d'água na Terra primitiva eram um espetáculo fascinante e instável, impossível de comparar com os oceanos modernos. Esses mares primitivos se formaram aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, quando a Terra ainda estava resfriando após sua formação. A água nesses corpos d'água era quente, podendo atingir até 100 graus Celsius, o que facilitava a evaporação ativa e a formação de soluções ricas em minerais. Esses mares eram turvos, às vezes coloridos em tons incomuns devido à presença de diversos compostos químicos, como ferro e cobre, criando um cenário impressionante, mas ameaçador. Imagine corpos d'água cujas superfícies brilhavam como se estivessem cheios de pedras preciosas, mas na verdade eram partículas microscópicas suspensas na água, criando o efeito de vidro turvo. Esses mares primitivos não tinham fronteiras claras. Seus tamanhos e formas mudavam constantemente devido à atividade vulcânica contínua, que gerava novas rochas e elevava partes do solo, além das mudanças no relevo causadas por processos tectônicos. Por exemplo, quando os primeiros continentes, como o Cráton do Canadá, estavam se formando, as fronteiras desses corpos d'água podiam se contrair e expandir, deixando apenas vestígios na forma de camadas sedimentares. A atividade vulcânica contínua e os movimentos tectônicos faziam com que novos ilhéus vulcânicos surgissem e que os antigos desaparecessem sob a água. Esses mares primitivos também continham uma variedade de substâncias químicas, incluindo aminoácidos e outras moléculas orgânicas, essenciais para o surgimento da vida. Em particular, nessas condições, a matéria orgânica primária poderia se formar, tornando-se a base para os primeiros organismos vivos. Considerando que esses mares eram ecossistemas isolados, neles podiam se desenvolver condições únicas que favoreciam a decomposição e a formação de novas moléculas, o que, em última análise, levou ao surgimento da vida. Como resultado, esses corpos d'água não eram apenas fontes de água, mas também arenas para reações químicas que mudaram toda a história do nosso planeta. Nos oceanos primitivos, ocorreram reações químicas complexas que formaram a base para o surgimento da vida na Terra. Esses oceanos, que funcionavam como gigantescos laboratórios naturais, estavam repletos não apenas de água, mas também de diversos minerais que vinham da crosta terrestre. A água interagia ativamente com esses minerais, formando uma variedade de soluções que, por sua vez, reagiam com gases da atmosfera, como dióxido de carbono e amônia. Esse processo pode ser comparado à preparação de um prato complexo. Cada componente adiciona suas propriedades únicas, criando algo completamente novo. Como resultado, formava-se um tipo de caldo químico, onde ocorriam inúmeras reações que proporcionavam uma diversidade de substâncias químicas. De acordo com os cientistas, nesse período, os oceanos poderiam estar hospedando milhares de reações simultâneas, criando condições ideais para o desenvolvimento de moléculas orgânicas complexas. Esse caldo se tornou o local onde moléculas simples evoluíram gradualmente para estruturas mais complexas.
Pesquisas de geoquímicos, como o Dr. David Walker, mostram que a combinação de água, minerais e gases desempenhou um papel crucial na formação dos primeiros compostos orgânicos. Esses compostos, por sua vez, poderiam ser precursores das moléculas que mais tarde se tornaram a base da vida. Os processos químicos complexos nos oceanos não foram aleatórios. Eles seguiam certas leis que determinavam quais reações ocorriam e em que sequência. Os cientistas associam essas reações aos primeiros condições na Terra, que contribuíram para a formação da química complexa necessária para a vida. Por exemplo, em um estudo publicado na revista Nature em 2003, os pesquisadores descreveram como altas temperaturas e pressão no fundo dos oceanos contribuíram para a formação de compostos orgânicos a partir de precursores inorgânicos. Essas descobertas destacam que os oceanos primitivos não eram apenas corpos d'água, mas participantes ativos no processo de formação da vida. Períodos prolongados de tempo durante os quais essas reações ocorreram criaram condições estáveis para a acumulação de moléculas necessárias que poderiam participar de processos bioquímicos mais complexos. Portanto, os oceanos da época estavam repletos não apenas de água, mas também de potencial para o surgimento da vida, proporcionando um ambiente único para a aparição das primeiras estruturas celulares. Como resultado, esses processos químicos se tornaram um dos fatores-chave que levaram aos estágios subsequentes na evolução dos organismos vivos no planeta. Fontes hidrotermais no fundo dos oceanos primários representam verdadeiros oásis de calor e atividade química, desempenhando um papel crucial na formação da vida na Terra. Esses locais únicos, localizados ao longo das dorsais oceânicas, são resultado da interação entre placas tectônicas e atividade magmática. Por exemplo, na região da dorsal do Oceano Atlântico, que se estende por mais de 3.000 quilômetros, cientistas descobriram muitos desses fontes. Elas lançam água quente, rica em minerais, através de fissuras no fundo do oceano, criando verdadeiros chaminés subaquáticas. Essas chaminés podem atingir alturas de até 50 metros e são verdadeiros vulcões que lançam jatos de água escura e mineralizada no oceano ao redor. A temperatura dessa água pode atingir mais de 300 graus Celsius, criando um contraste com as águas frias do oceano, que variam entre 2 e 3 graus. A composição química da água lançada pelas fontes hidrotermais é rica em elementos como sulfeto de hidrogênio, metano e diversos metais, incluindo cobre e zinco. Essas condições criam um ecossistema único, onde podem existir organismos que utilizam o sulfeto de hidrogênio como fonte de energia. Em tais oásis de vida, como por exemplo nas fontes Tigre e Hidra, foram encontrados vermes tubulares e bactérias que prosperam em condições onde outras formas de vida não podem sobreviver. Esses organismos são exemplos de ecossistemas quimiosintéticos que funcionam independentemente da luz solar, dependendo de reações químicas para sua existência. Assim, em 2017, pesquisadores do Instituto de Oceanografia Scripps registraram uma nova espécie de verme que habita esses ambientes extremos e pode atingir até 1 metro de comprimento. As fontes hidrotermais não apenas contribuem para a formação de ecossistemas únicos, mas também são essenciais para compreender os processos que ocorreram na Terra primitiva. Esses locais representam a fronteira entre dois mundos: a água fria e sem vida do oceano e os fluxos quentes e ricos em substâncias químicas que saem das profundezas do planeta. Em consequência, as fontes hidrotermais se tornam não apenas objetos de estudo dos cientistas, mas também elementos fundamentais na busca por respostas sobre a origem da vida na Terra. A formação dos primeiros continentes na Terra começou aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás, quando as rochas mais leves da crosta começaram a se elevar à superfície da manteia, formando áreas de terra firme que poderiam ser chamadas de continentes primitivos. Essas áreas da crosta, compostas principalmente de granito e outras rochas leves, representavam pequenos arquipélagos que iam se unindo gradualmente, formando maiores massas de terra. Nessa fase, a história da Terra estava cheia de perturbações geológicas. Vulcões ativos lançavam lava, formando novas ilhas, e terremotos rasgavam a Terra, alterando seus contornos.
Por exemplo, há cerca de 2 bilhões de anos, no local dos atuais continentes como África e América do Sul, existiam apenas pequenas ilhas cobertas por rochas vulcânicas, sem qualquer vegetação devido às condições ambientais rigorosas. Essas jovens e instáveis áreas de terra firme mudavam constantemente seus contornos e eram significativamente menores que os continentes modernos. A atividade vulcânica era tão intensa que essas ilhas frequentemente sofriam poderosas erupções, lançando grandes quantidades de cinzas e gases na atmosfera. Arqueólogos e geólogos, como o Dr. Richard Kerr, afirmam que foi nesse período que começaram a se formar as condições para o desenvolvimento posterior da vida. Naquela época, quando continentes posteriores como Gondwana e Laurásia ainda não existiam, os primeiros continentes estavam em constante movimento, colidindo uns com os outros e se rompendo, o que levou à formação de novos arquipélagos. Esses eventos formaram a base da tectônica de placas, que continua a moldar nosso planeta até hoje. É importante notar que as descobertas arqueológicas realizadas em locais como Grã-Bretanha e Austrália permitem aos cientistas reconstruir as imagens desses primeiros continentes e avaliar seu tamanho, que, por exemplo, poderia alcançar apenas algumas centenas de quilômetros quadrados. Portanto, nas primeiras eras geológicas da Terra, existiam apenas pequenas ilhas que, com o tempo, começaram a se unir em maiores massas de terra, levando à formação dos continentes modernos. Essas formações primitivas eram verdadeiros ilhas do caos, onde cada nova onda de atividade vulcânica poderia mudar completamente o paisagismo em poucos dias. Na Terra primitiva, os processos tectônicos ocorriam com uma intensidade sem precedentes, criando uma superfície dinâmica que lembrava um mosaico de elementos em movimento. A crosta terrestre estava fragmentada em muitos pedaços que se moviam constantemente sob a influência do calor interno do planeta, que na época era muito maior do que atualmente. Esse calor, emanando das profundezas da Terra, contribuía para os fluxos convectivos na manteia, que provocava o movimento da crosta. Como resultado desse processo, continentes e oceanos se formavam e desapareciam, como se fossem criados e destruídos por artistas invisíveis. Cerca de 2,5 bilhões de anos atrás, durante o Éon Arqueano, ocorreram os primeiros grandes eventos tectônicos, quando se formaram os primeiros continentes, como o Cráton, que representava uma parte estável da crosta terrestre. Esse fenômeno marcou o início de um longo caminho de formação dos continentes modernos. Enquanto hoje, os movimentos tectônicos ocorrem lentamente, com uma velocidade de apenas alguns centímetros por ano, na época essa velocidade poderia alcançar vários metros por ano, resultando em frequentes terremotos e erupções vulcânicas. O estado do planeta era extremamente mutável, e cada nova erupção poderia cobrir vastas áreas com uma camada de lava, criando novas paisagens. Havia 800 milhões de anos, no final do Proterozoico, esse processo atingiu seu auge, quando surgiram os primeiros supercontinentes, como a Rodínia, que se formavam e se destruíam em curtos intervalos de tempo, deixando apenas vestígios geológicos. Esse processo de destruição e formação da crosta era tão fácil quanto trocar azulejos no chão. Como resultado, a superfície da Terra não apenas sofria constantes mudanças, mas também era um testemunho de um ciclo infinito de criação e destruição que formava as condições para a vida como a conhecemos hoje. Com cada novo deslocamento da crosta, com cada novo movimento ondulatório, a superfície do planeta mudava, como uma tela sob o pincel de um artista, deixando apenas fragmentos da história. Subdução é um dos processos mais impressionantes da geologia, quando uma placa tectônica se move lentamente sob outra. Imagine uma placa oceânica, como a placa Nazca, do tamanho de um país inteiro, movendo-se lentamente para o leste, colidindo com a placa continental da América do Sul. Esse processo não ocorre instantaneamente. A velocidade de submersão pode ser de apenas alguns centímetros por ano. Ao longo de milhões de anos, esse processo lento, mas inexorável, molda o paisagismo, alterando o relevo, criando cadeias montanhosas e causando terremotos. Quando a placa se submerge, ela passa por diferentes camadas da manteia, onde a temperatura e a pressão aumentam drasticamente.
Isso cria condições para a fusão parcial, resultando na formação de focos magmáticos capazes de causar atividade vulcânica. Por exemplo, os vulcões dos Andes, que se formaram como resultado da subdução, são um exemplo direto desse processo. O vulcão Cotopaxi, no Equador, um dos vulcões mais ativos do mundo, entra em erupção periodicamente, lembrando a força oculta sob a crosta terrestre. Assim como um gigantesco transportador que retorna o material da superfície de volta para o interior do planeta, a subdução demonstra como as terras e os oceanos estão interligados, e cada placa faz parte desse sistema interminável. É importante notar que em locais onde ocorre subdução, como a costa oeste da América do Sul, ocorrem os terremotos mais fortes do mundo. 80% de todos os terremotos ocorrem em zonas de subdução, onde as placas se prendem uma à outra, acumulando tensão até que ocorra a liberação. Um exemplo disso é o terremoto catastrófico no Chile, em 1939, que teve magnitude 9 e foi um dos mais fortes da história. Esse processo também leva à formação de profundas fendas oceânicas, como a Fossa das Marianas, com uma profundidade de 11 quilômetros. Aqui, no fundo do oceano, ocorre movimento contínuo que, em última análise, molda e altera o paisagismo geológico da Terra. A subdução não é apenas um processo, é um sistema completo em que a manteia e a crosta interagem constantemente, criando condições para a vida na superfície. Na história inicial da Terra, há aproximadamente 2 bilhões de anos, começou o processo de formação das primeiras cadeias montanhosas, resultado do choque das placas tectônicas. Isso não foi um evento instantâneo. Os choques ocorreram ao longo de milhões de anos, resultando na compressão e elevação de partes da crosta terrestre, criando cadeias montanhosas. Na época, a superfície do planeta era completamente diferente. Não havia rios modernos nem geleiras que pudessem erosionar essas formações recém-criadas. Em vez disso, o vento e a chuva, agindo nas rochas recém-erguidas, gradualmente suavizavam suas pontas agudas. Essas montanhas, que emergiram da terra, não eram grandes picos, mas sim cristas baixas e agudas, cercadas por rochas vulcânicas escuras. A atividade vulcânica era bastante comum, e formações como placas basálticas surgiam como resultado de erupções. Mais tarde, quando a crosta esfriava, formavam-se rochas intrusivas, como o granito, que também contribuíram para a formação do relevo. Esses processos ocorreram no contexto de uma atividade vulcânica intensa, característica da época em que a Terra era jovem e cheia de energia. Por exemplo, na região dos atuais Apassus, que começaram a se formar há cerca de 400 milhões de anos, os geólogos afirmam que as primeiras montanhas eram significativamente menores e muito mais arredondadas do que hoje. Elas eram resultado do choque de continentes antigos, como Laurásia e Gondwana, que formaram a primeira estrutura complexa de montanhas. Esses processos de formação de montanhas ocorreram em um contexto de altas temperaturas e pressões que contribuíram para a metamorfose das rochas montanhosas. Um dos exemplos mais conhecidos desses processos é a formação da cadeia montanhosa do Ural, onde o choque das placas começou há cerca de 300 milhões de anos e continuou por milhões de anos. Nessa fase de formação, quando as montanhas estavam apenas começando a se erguer, elas ainda não tinham a altura e a majestade que observamos hoje. Sua altura era significativamente menor, e elas pareciam pequenas colinas, cortadas por rachaduras e fendas. Já que a erosão ainda não havia alterado completamente seu aspecto, podemos imaginar como elas cresciam lentamente, emergindo da Terra sob a pressão implacável dos processos tectônicos. O tempo é implacável, e apenas o vento, que passava entre as pontas agudas dessas novas montanhas, lembrava que ali houve uma verdadeira batalha das forças da natureza. Essas primeiras cadeias montanhosas se tornaram estruturas geológicas importantes que moldariam o clima, os ecossistemas e até as culturas das pessoas que habitariam seus vales no futuro. É importante notar que na época não havia um ecossistema tão desenvolvido quanto hoje. A vida estava apenas começando a se desenvolver, e cada nova cadeia montanhosa criava condições únicas para a aparição de novas formas de vida. Por exemplo, na mesma região dos Apassus, onde há muitos depósitos de carvão,
As montanhas serviam não apenas como barreiras naturais, mas também determinavam as condições climáticas para as terras circundantes, favorecendo o desenvolvimento de florestas e uma flora diversificada. O processo de transformação da atmosfera da Terra primitiva foi longo e complexo, abrangendo centenas de milhões de anos, e pode ser imaginado como uma respiração planetária que lentamente e profundamente alterava o ambiente de vida. Inicialmente, a atmosfera, formada há cerca de 14 bilhões de anos, era densa e tóxica, impedindo que a luz penetrasse na superfície. Com o tempo, a partir do período Arqueano, processos geológicos, como a atividade vulcânica, começaram a introduzir mudanças. Vulcões emitiam gases que, gradualmente, diluíam a composição inicial da atmosfera, criando condições para reações químicas mais complexas. Aproximadamente 3 bilhões e meio de anos atrás, em resultado da interação da atmosfera com os oceanos, começaram a se formar as primeiras formas simples de vida, como as cianobactérias. Esses micro-organismos, por sua vez, contribuíram para a formação de oxigênio no processo da fotossíntese, que começou a aumentar gradualmente sua concentração na atmosfera. Gradualmente, o céu ficou mais claro, passando de tons cinzentos opacos para azuis, e a densidade da atmosfera diminuiu, permitindo que a luz solar penetrasse mais profundamente nos oceanos e na terra firme. Esse processo foi não apenas químico, mas também físico, pois a temperatura e a pressão mudaram, influenciando as condições climáticas. A cada milhão de anos, a atmosfera se tornava menos tóxica e mais adequada para a vida, criando condições para a aparição de novos organismos biológicos. Assim, ao longo de 2 bilhões de anos, desde o período Arqueano até o período Proterozoico, a atmosfera passou por mudanças significativas que garantiram a existência de ecossistemas complexos. A primeira grande extinção de organismos, ocorrida há cerca de 250 milhões de anos, foi um ponto de virada que novamente alterou a composição da atmosfera. Mas esse processo foi apenas uma parte do longo e complexo caminho para a criação do equilíbrio moderno. Como resultado, ao final da era paleozoica, a atmosfera adquiriu uma composição mais equilibrada que favoreceu o desenvolvimento contínuo da vida na Terra. O processo de intemperismo é um fator crucial que modificou significativamente a composição da atmosfera da Terra. Sempre que a chuva cai sobre a superfície de uma rocha, ela entra em reações químicas complexas que podem ser comparadas a uma dança lenta entre água, pedra e ar. A água, que contém gás carbônico e ácidos, dissolve minerais nas rochas, como granito e calcário. Por exemplo, em regiões de calcário, a chuva pode dissolver carbonato de cálcio, formando bicarbonato de cálcio, que então é transportado para rios e oceanos. Este processo, que ocorre ao longo de milhões de anos, leva à modificação do composto químico, tanto das rochas quanto da atmosfera. Um elemento importante desse processo é a lixiviação de potássio, sódio e magnésio, que se tornam disponíveis para plantas e outros organismos vivos. Como resultado, quando as chuvas interagem com as rochas, elas não apenas alteram a estrutura física da Terra, mas também contribuem para o aumento da quantidade de oxigênio na atmosfera. Por exemplo, na região dos Apassus, onde predominam rochas sedimentares, o intemperismo leva à formação de argilas e solos, enriquecendo os solos. Essas mudanças ocorrem onde a água entra em contato com a rocha, criando um ciclo geoquímico global que sustenta a vida no planeta. De acordo com geoquímicos, como a doutora Laura Randall, o intemperismo é o principal processo que mantém o equilíbrio entre gases atmosféricos e a biosfera. É importante notar que as mudanças causadas pelo intemperismo não ocorrem apenas nas regiões tropicais, onde a alta umidade acelera o processo, mas também em regiões mais secas, onde as chuvas podem ser raras, mas ainda desempenham seu papel na modificação da composição química do solo e da atmosfera. Por exemplo, nas regiões áridas, o intemperismo das pedras ocorre mais lentamente, mas ainda cria condições para a formação de arenitos e outras formas sedimentares. Este processo, que pode ser observado na prática, ilustra como até mesmo as menores gotas de água podem, ao longo do tempo, transformar radicalmente o aspecto do planeta, interagindo com os minerais e elementos que compõem sua crosta.
No limite entre a Era Arqueana e a Era Proterozoica, aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás, ocorreu um evento crucial para a formação da atmosfera da Terra. Começou a formação da camada de ozônio primária. A radiação solar, penetrando nas camadas superiores da atmosfera, iniciava reações fotoquímicas, resultando na formação de moléculas de oxigênio, que, por sua vez, interagiam ativamente com a luz ultravioleta. Essas interações levavam ao desmembramento das moléculas de oxigênio em átomos, que então se combinavam com outros átomos de oxigênio, formando moléculas de ozônio. Durante esse período, quando o planeta ainda não estava protegido contra os efeitos prejudiciais da radiação cósmica, formava-se um escudo invisível que se desenvolvia gradualmente acima da superfície da Terra. Essa camada de ozônio se tornou uma barreira que retinha a maior parte da radiação ultravioleta, protegendo os organismos vivos de seu efeito destrutivo. A importância desse processo para o desenvolvimento futuro da vida na Terra é difícil de subestimar, pois criou condições mais favoráveis para a evolução dos organismos, permitindo-lhes sair da água e se adaptar a novos ambientes. A formação da camada de ozônio não foi apenas um fenômeno físico, foi um salto qualitativo que determinou o destino futuro da biosfera. Durante o processo de formação dessa camada, diversas moléculas interagiam entre si, criando estruturas mais complexas que se tornaram a base para a evolução química subsequente. A cada milhão de anos, a camada de ozônio se tornava mais densa, e ao final da Era Proterozoica, ela alcançou uma espessura significativa, permitindo o desenvolvimento e a diversificação da vida na Terra. Esse escudo invisível, que percebemos como uma dádiva, tornou-se um dos fatores mais importantes para o surgimento e manutenção da vida no planeta. Pesquisas importantes realizadas no século XX confirmaram que sem essa camada, a vida como a conhecemos seria impossível. Astrônomos e geólogos, como o Dr. John Kerr, realizaram muitos estudos para entender como exatamente se formou a camada de ozônio e como sua ausência poderia ter afetado a existência dos primeiros organismos vivos na Terra. Por exemplo, dados das camadas geológicas mostram que antes da formação da camada de ozônio, o nível de radiação ultravioleta era várias vezes maior do que o atual, tornando a superfície do planeta praticamente imprópria para a vida. Os fósseis preservados, como os estromatólitos, servem como evidência de como a vida se adaptou a essas condições cambiantes. Esse processo de formação da camada de ozônio tornou-se um dos eventos mais significativos na história da Terra, abrindo novos horizontes para a vida e contribuindo para sua diversificação e desenvolvimento complexo. Nos oceanos primitivos da Terra, onde reinava o caos, começou um processo único, que pode ser comparado a uma dança química, em que moléculas simples se uniam, criando estruturas mais complexas. Isso ocorreu há cerca de 4 bilhões de anos, quando o planeta ainda não tinha vida, mas as condições já estavam se formando para sua aparição. A energia que emanava dos raios e a radiação ultravioleta que penetrava na atmosfera catalisavam reações, levando à formação de novos compostos. Essas moléculas, que na época poderiam parecer insignificantes, começaram a interagir entre si, formando cadeias que, com o tempo, se tornavam cada vez mais complexas e organizadas. Ao longo de milhões de anos, em condições de altas temperaturas e pressão, ocorreram constantes colisões e reações, resultando na formação das primeiras estruturas orgânicas. Foi uma época em que as moléculas, como dançarinos, trocavam parcerias, formando novas ligações e estruturas que, com o tempo, se tornaram a base para a formação das primeiras formas de vida simples. Essas moléculas, incluindo derivados dos gases atmosféricos, ao entrarem no oceano, encontravam-se umas com as outras nesse caldo primário, criando algo muito mais complexo do que elas mesmas. Cientistas como Stanley Miller, em 1953, demonstraram que, em condições que imitavam a Terra primitiva, era possível obter compostos orgânicos, como aminoácidos, o que confirma a possibilidade de surgimento da vida em tais condições. A energia dos raios, como mostrado em experimentos, poderia levar à formação dessas moléculas, criando condições para sua posterior união e evolução.
Nesse processo, sem dúvida, também desempenharam um papel as fontes termais, que emitiam calor e forneciam o ambiente necessário para as reações. Assim, nos oceanos primitivos, ocorria um verdadeiro espetáculo químico, onde de componentes simples surgiam estruturas mais complexas, que se tornaram a base para a aparição da vida na Terra. Nesse contexto, é importante mencionar que exatamente essas moléculas, com suas propriedades únicas, se tornaram a base para a formação das primeiras células, que ao longo de bilhões de anos evoluíram para organismos multicelulares. A hipótese do mundo de RNA representa uma das conceitos mais intrigantes da evolução prebiótica, considerando as moléculas de RNA como possíveis precursores dos primeiros organismos vivos. O RNA, ou ácido ribonucleico, possui uma capacidade única de armazenar informações genéticas e catalisar reações químicas, tornando-o o candidato ideal para o papel de elemento primordial na origem da vida. A primeira ideia associada a essa hipótese foi proposta em 1962 pelo bioquímico Francis Crick e seus colegas, sugerindo que o RNA poderia desempenhar funções tanto de DNA quanto de proteínas. Essas moléculas poderiam funcionar como sistemas primitivos que não apenas reagiam ao ambiente, mas também se adaptavam a ele, representando um passo importante para o desenvolvimento de formas de vida mais complexas. O RNA, como moléculas capazes de autorreprodução, proporcionaria as primeiras formas de evolução química, onde reações químicas e seus resultados se tornariam a base para a formação de novas estruturas. Pois as moléculas de RNA podem formar diversas estruturas, como virosomas, elas poderiam interagir com o ambiente, extraindo os compostos necessários para sua existência e reprodução. Isso cria a imagem dos primeiros candidatos a organismos vivos, balançando na fronteira entre matéria inerte e viva. Um aspecto importante é que esse processo não foi casual, mas resultado de uma longa evolução química, na qual as moléculas de RNA se desenvolveram e se adaptaram às condições da Terra primitiva. Cientistas como Jack Szostak realizaram experimentos que mostram que moléculas de RNA podem se formar espontaneamente em condições que imitam a Terra primitiva, confirmando sua origem natural. Isso abre novos horizontes na compreensão de como a vida poderia ter surgido e destaca os complexos mecanismos que poderiam ter controlado esse processo. Por exemplo, em 1991, Szostak e seus colegas demonstraram que moléculas simples de RNA podem catalisar reações, adicionando um nível adicional de complexidade à visão do RNA como precursora da vida. Assim, o RNA poderia se tornar o elemento principal que conecta a natureza inerte com os sistemas vivos, abrindo novas perspectivas no estudo da origem da vida na Terra. Pesquisas realizadas nas últimas décadas mostram que as moléculas de RNA podem desempenhar diversas funções, incluindo a regulação e o controle de processos bioquímicos, o que ainda mais confirma seu papel crucial na evolução. A formação das primeiras membranas celulares foi uma etapa crucial na história da vida na Terra. Moléculas lipídicas em ambiente aquoso possuem duas partes diferentes: hidrofóbicas, repelentes à água, e hidrofílicas, atraentes à água. Essa estrutura única permite que elas se organizem espontaneamente em camadas duplas, formando películas finas que podem ser consideradas as primeiras membranas celulares. Esse processo, ocorrido há cerca de 3 bilhões e meio de anos, foi a base para a criação de microbolhas chamadas lipossomas. A água, sendo um solvente universal, faz com que os caules hidrofóbicos das moléculas se escondam por dentro, enquanto as cabeças hidrofílicas se direcionam para fora, formando camadas protetoras. Essas membranas finíssimas criavam espaços isolados onde podiam ocorrer reações químicas mais complexas. Sem essa separação, seria difícil imaginar o desenvolvimento da vida, pois ela permitia que o organismo protegesse seu conteúdo interno do ambiente externo e controlasse a troca de substâncias. Lipossomas, compostos por fosfolípidos, serviam não apenas como barreiras físicas, mas também como plataformas para processos bioquímicos subsequentes, como a síntese de proteínas. Essas membranas foram os precursores das células que observamos hoje.
Pesquisas realizadas no final do século XX demonstraram que estruturas semelhantes podem se formar espontaneamente em condições laboratoriais, indicando a possibilidade de seu surgimento natural na Terra primitiva. Um aspecto crucial desse processo é que a formação de membranas contribuiu para a criação de microambientes especializados, onde poderiam se desenvolver os precursores dos organismos vivos. Essas membranas primitivas proporcionavam condições para a aparição do metabolismo e, portanto, para a evolução. A formação de membranas celulares a partir de lipídios tornou-se a base para todas as células vivas conhecidas hoje. Cada célula, seja uma bactéria ou um organismo multicelular complexo, possui uma membrana semelhante, que protege-a de influências externas e permite a troca de substâncias com o ambiente circundante. Essa proteção e isolamento molecular foram condições necessárias para o surgimento da vida em nosso planeta. O estudo do surgimento das primeiras protoquilhas é um processo fascinante que abrange bilhões de anos, começando com a formação da Terra há cerca de 4 bilhões de anos. Durante esse período, moléculas formadas por reações químicas começaram a interagir entre si, criando sistemas complexos. Aproximadamente 3 bilhões e meio de anos atrás, nos oceanos de nosso planeta, cheios de substâncias orgânicas, começou um processo que pode ser descrito como um sussurro quase imperceptível, gradualmente se transformando em uma sinfonia de vida. Essa sinfonia consistia em sistemas moleculares que começaram a adquirir propriedades características de organismos vivos, como a capacidade de se reproduzir e trocar substâncias. Essas moléculas compostas de carbono, hidrogênio, oxigênio e outros elementos podiam formar estruturas mais complexas devido a reações químicas que ocorriam em condições semelhantes às dos fontes hidrotermais modernas. Nessas condições, altas temperaturas e pressão favoreceram a formação dos primeiros compostos orgânicos, que se tornaram a base para o desenvolvimento posterior da vida. Por exemplo, o famoso cientista Stanley Miller, em 1953, realizou um experimento em que criou aminoácidos essenciais para a vida, utilizando substâncias químicas simples e descargas elétricas, simulando condições da Terra primitiva. Gradualmente, as moléculas começaram a formar sistemas mais complexos que podiam interagir com o ambiente, reagindo a mudanças de temperatura e composição química, indicando o primeiro passo na evolução dos organismos vivos. Essa interação entre moléculas tornou-se a base para o metabolismo, onde as moléculas absorviam nutrientes e eliminavam resíduos, um aspecto crucial de qualquer sistema vivo. Esse processo foi lento e gradual, e a fronteira entre o inanimado e o vivo tornou-se cada vez mais difusa. Um exemplo dessa gradualidade pode ser considerado a formação de membranas, que proporcionavam isolamento e proteção, mas também permitiam que as moléculas trocassem substâncias com o ambiente. Essas membranas, embora não fossem estruturas celulares completas, começaram a desempenhar funções essenciais para a manutenção da vida. Com o tempo, moléculas como o RNA começaram a exibir a capacidade de se autorreproduzir, o que se tornou um momento crucial na evolução das primeiras protoquilhas. Estudos mostram que essas moléculas não apenas podiam copiar-se, mas também se alteravam, adaptando-se às mudanças nas condições do ambiente. Paralelamente, foram formados os primeiros caminhos metabólicos, permitindo que esses sistemas moleculares absorvessem e transformassem energias do ambiente, ainda mais difusando a fronteira entre o inanimado e o vivo. É importante notar que o processo de surgimento das primeiras protoquilhas não foi instantâneo, mas representou uma longa evolução, onde cada passo foi resultado de uma complexa rede de interações químicas. Em última análise, essa abordagem para entender o surgimento da vida nos permite compreender mais profundamente como uma complexa sistema capaz de se autorreproduzir e adaptar-se poderia surgir do caos de moléculas simples. Como resultado, nos oceanos cheios de reações químicas, a vida começou a surgir, levando posteriormente à aparição de uma incrível diversidade de organismos que observamos hoje. Os estromatólitos são os mais antigos vestígios de vida microbiana na Terra e representam estruturas estratificadas únicas, formadas pela atividade de cianobactérias e outros micro-organismos em mares rasos.
Essas estruturas podem ser consideradas os primeiros ecossistemas do planeta, onde os micro-organismos existiam em interação estreita entre si. Elas se formavam através da precipitação de carbonato de cálcio, que as cianobactérias liberavam durante a fotossíntese. Os estromatólitos são pequenos montículos que crescem no fundo dos oceanos primitivos e, geralmente, atingem alturas de vários centímetros a vários metros. Os exemplares mais antigos de estromatólitos foram encontrados na Austrália, na formação de Fortescue, e datam de aproximadamente 3 bilhões e meio de anos atrás. Isso indica que a vida microbiana apareceu na Terra em estágios muito precoces de sua formação. Os estromatólitos crescem extremamente lentamente, às vezes apenas alguns milímetros por ano, tornando-os verdadeiros fósseis vivos. Eles continuam a existir até hoje, e os estromatólitos mais conhecidos modernos podem ser encontrados nas lagoas das Bahamas e na Austrália, onde continuam a desempenhar seu papel ecológico. Nessas estruturas antigas, pode-se observar uma textura estratificada, semelhante a um bolo em camadas, onde cada camada é resultado da interação dos micro-organismos com o ambiente circundante. Essas formações estratificadas servem não apenas como indicadores de ecossistemas antigos, mas também como importantes fontes de informação sobre as condições climáticas e a composição química dos oceanos em diferentes eras geológicas. Por exemplo, a análise da composição química dos estromatólitos da formação de Aptiana, na Nova Zelândia, mostrou que na época em que se formaram, o nível de oxigênio na atmosfera era significativamente menor do que o atual. Portanto, os estromatólitos são não apenas vestígios de vida antiga, mas também importantes marcadores para a compreensão da evolução da atmosfera e dos oceanos em nosso planeta. Estudos sobre estromatólitos foram realizados por muitos cientistas renomados, como o Dr. David Lips, que publicou trabalhos sobre a importância dos estromatólitos no estudo das formas iniciais de vida em 2005. Os estromatólitos continuam a despertar o interesse dos cientistas, pois seu estudo pode lançar luz sobre a origem da vida em outros planetas, como Marte, onde as condições poderiam ter sido semelhantes às que existiam na Terra primitiva. Eles são elementos-chave na pesquisa não apenas de biologia, mas também de geologia, pois sua estrutura estratificada reflete as mudanças nas condições ambientais e climáticas ao longo de bilhões de anos. O processo de fotossíntese nas cianobactérias mais antigas, que surgiram há aproximadamente 3 bilhões de anos, foi uma verdadeira revolução na biosfera da Terra. Esses organismos microscópicos, com tamanho de apenas alguns micrômetros, começaram a usar a energia solar para sintetizar compostos orgânicos a partir de dióxido de carbono e água. As cianobactérias fotossintéticas, como Sinecococcus e Prochlorococcus, utilizam clorofila e outros pigmentos para capturar a luz solar. Durante o processo de fotossíntese, elas transformam a energia luminosa em energia química, liberando o oxigênio na atmosfera como subproduto. Esse evento, conhecido como Grande Oxidação, ocorreu há aproximadamente 2 bilhões e meio de anos e levou a uma mudança radical na composição química da atmosfera da Terra. Antes disso, a atmosfera era composta principalmente por metano e amônia. E após a aparição das cianobactérias, o nível de oxigênio começou a aumentar rapidamente. O oxigênio, inicialmente dissolvido nos oceanos, logo começou a preencher a atmosfera, proporcionando um impulso à evolução dos organismos aeróbicos. Assim, as cianobactérias não apenas sobreviveram, mas também modificaram ativamente as condições do seu ambiente, criando condições favoráveis para a vida de organismos mais complexos. Ao longo de milhões de anos, esses micro-organismos, se espalhando pelo planeta, formaram a base para todas as ecossistemas subsequentes. Seus processos fotossintéticos não apenas alteraram a atmosfera, mas também influenciaram o clima, contribuindo para a formação da camada de ozônio, que protege os organismos vivos da radiação ultravioleta prejudicial. Em resultado, graças a esses pequenos seres, a vida na Terra pôde evoluir em diversas formas, desde os organismos unicelulares mais simples até os organismos multicelulares mais complexos. Cientistas como o bioquímico e biólogo molecular Dr. Christopher Kamieniski destacam que a fotossíntese das cianobactérias
tornou-se a base para a formação da biosfera, como a conhecemos. Esses organismos não apenas forneceram oxigênio à atmosfera, mas também se tornaram a principal fonte de alimento para muitos outros seres vivos. A importância das cianobactérias nos ecossistemas é impossível de subestimar. Elas participam dos ciclos biogeoquímicos, fixando carbono e nitrogênio, o que contribui para o equilíbrio da natureza. As cianobactérias microscópicas, que não podemos ver a olho nu, tiveram um impacto colossal na vida na Terra, e sua atividade fotossintética continua a influenciar a atmosfera e o clima do nosso planeta. Durante milhões de anos, organismos fotossintetizantes, como as cianobactérias, começaram a liberar oxigênio na atmosfera da Terra. Esse processo, que pode ser imaginado como uma transformação gradual e imperceptível do planeta, alterou não apenas a cor do céu, mas também a composição dos oceanos, enriquecendo-os com um novo elemento químico. No início, quando o oxigênio começava a se acumular, a atmosfera era semelhante a um deserto, onde reinavam os organismos anaeróbicos, que não conheciam a respiração de oxigênio. Com cada ano, com cada onda de atividade fotossintética, o céu ficava cada vez mais azul e os oceanos, mais ricos em novos compostos, criando condições que poderiam sustentar a vida como a conhecemos. No entanto, esse processo não foi inofensivo. O oxigênio, sendo tóxico para a maioria das formas de vida que existiam na época, foi a causa de uma extinção em massa. Muitos organismos, que evoluíram por milhões de anos em um ambiente sem oxigênio, não conseguiram se adaptar às novas condições e pereceram. No entanto, exatamente esse elemento tóxico abriu novos horizontes evolutivos para aqueles que sobreviveram. Graças ao oxigênio, novos grupos de organismos, como as algas multicelulares e, posteriormente, os animais, puderam se desenvolver e se adaptar a diversos ambientes. O oxigênio se tornou a base para processos metabólicos complexos, permitindo que os seres vivos utilizassem de forma eficiente a energia obtida dos alimentos. Essa mudança levou à diversidade de formas de vida e abriu caminho para a formação de complexos ecossistemas. Assim, como resultado do grande evento do oxigênio, a Terra não apenas mudou sua aparência, mas também estabeleceu as bases para a evolução futura. Em última análise, essa transformação se tornou um dos momentos mais importantes na história do nosso planeta. O oxigênio, que outrora era mortal para os antigos habitantes da Terra, agora é um elemento vital para os seres que surgiram mais tarde. Com sua ajuda, desenvolveram-se sistemas complexos de vida que continuam a existir até hoje, incluindo nós, os seres humanos. Os minerais vermelhos laminados representam formações geológicas únicas, que servem como evidência do enriquecimento dos oceanos com oxigênio, ocorrido há aproximadamente 2,5 bilhões de anos, durante a era conhecida como catástrofe do oxigênio. Essas rochas são compostas por camadas alternadas ricas em ferro e sílica, formando padrões impressionantes que parecem contar a história do processo em que o ferro dissolvido na água do mar reagia com o oxigênio, formando óxidos e precipitando-se no fundo do oceano. Um papel crucial nesse processo foi desempenhado por micro-organismos, como as cianobactérias, que começaram a realizar a fotossíntese, liberando oxigênio na atmosfera e nos oceanos. Esse oxigênio se acumulava e, ao entrar em contato com o ferro dissolvido, formava óxidos de ferro que então se depositavam no fundo do oceano. Exemplos dessas formações incluem os minerais laminados de ferro encontrados em locais como a formação de Gauteng, na África do Sul, onde as camadas podem atingir espessuras de vários metros. Essas rochas não são apenas formações geológicas, mas também um registro escrito na pedra que reflete um dos momentos mais significativos na história da Terra. Cada camada de mineral de ferro vermelho é um arquivo que guarda informações sobre mudanças químicas e climáticas que ocorreram no planeta, bem como sobre como a vida começou a se adaptar a novos ambientes. Com a ajuda dessas camadas, geólogos e paleontólogos podem reconstruir a imagem dos oceanos antigos e do clima, o que permite entender melhor como nosso planeta evoluiu ao longo de milhões de anos. Em particular,
Na Rússia, na Ucrânia, também foram encontrados semelhantes formações, datadas dos mesmos períodos que as sul-africanas, permitindo estudar como o enriquecimento com oxigênio influenciou o ecossistema global. Os minerais laminados formados em condições de baixa temperatura e pressão mostram que o processo de sua formação foi lento e contínuo, o que é confirmado por diferentes métodos de datamento, incluindo estudos radiométricos. Essas rochas são não apenas evidências dos oceanos antigos, mas também indicadores importantes das mudanças na biosfera, quando a vida começou a influenciar ativamente a composição da atmosfera e da hidrosfera, o que, por sua vez, tornou-se a base para a evolução de formas de vida complexas, incluindo os primeiros organismos multicelulares. A hipótese Terra de Neve sugere que, há aproximadamente 800 milhões de anos, nosso planeta poderia ter sido quase completamente coberto por gelo. Esse período é conhecido como Neoproterozoico, e sua característica principal é que a temperatura na superfície da Terra poderia ter caído a níveis críticos, enquanto os oceanos se transformavam em desertos gelados. As causas desse resfriamento global são associadas a mudanças na composição da atmosfera, especialmente a uma drástica redução da concentração de dióxido de carbono, que, como se sabe, desempenha um papel crucial no efeito estufa. Como resultado desse resfriamento, a temperatura no Equador poderia ter caído para menos 40 graus Celsius, tornando a vida no planeta extremamente difícil. Visualizando essa era, podemos imaginar a Terra coberta por uma crosta de gelo, com raros oásis de água aberta que se formavam ao redor de ilhas vulcânicas. Essas ilhas, graças aos seus vulcões ativos, criavam condições térmicas locais que permitiam a sobrevivência de algumas formas de vida nesse ambiente hostil. No entanto, as condições eram tão severas que apenas os organismos mais adaptados podiam existir em tais condições. Estudos indicam que exatamente nesse período ocorreu a seleção de formas de vida mais resistentes que formaram a base para a evolução posterior. Por exemplo, em montanhas da Tasmânia, foram encontradas fósseis datadas desse período que indicam a existência de organismos simples, como algas microscópicas e bactérias, capazes de sobreviver em condições de constante frio e escassez de luz. Esses organismos se tornaram a base para ecossistemas mais complexos que começaram a se desenvolver quando o clima ficou mais ameno. Assim, apesar das condições rigorosas, a era Terra de Neve desempenhou um papel importante na formação da biosfera, selecionando os organismos que posteriormente puderam se adaptar a condições cambiantes. É importante notar que a hipótese Terra de Neve ainda é amplamente discutida entre os cientistas, e muitos pesquisadores, como o Dr. David Levin, da Universidade de Leicester, continuam a estudar dados geológicos para entender melhor as mudanças climáticas da época. Uma compreensão mais profunda desses processos pode nos ajudar não apenas a entender nossa história, mas também a prever como as mudanças climáticas podem afetar a vida na Terra no futuro. As primeiras células eucarióticas apareceram há cerca de 2 bilhões de anos e representaram um verdadeiro avanço na evolução da vida na Terra. Essas células, com uma organização complexa, lembravam mini-cidades, onde cada organela desempenhava uma função única, como um bairro em uma metrópole. Ao contrário das células procariotas, os eucariotas possuíam um núcleo que protegia seu material genético e uma grande quantidade de organelas, como mitocôndrias e cloroplastos, que forneciam energia à célula e permitiam a realização da fotossíntese. Esse nível de organização permitiu às células desenvolverem-se e adaptarem-se a diferentes condições ambientais. Por exemplo, as mitocôndrias, ao longo da evolução, se tornaram a principal fonte de energia para as células, transformando energia química em uma forma utilizável. Esse passo abriu caminho para a multicelularidade, pois as células começaram a se unir em organismos complexos, capazes de realizar funções mais complexas e interagir entre si. Assim, há cerca de 600 milhões de anos, quando esses primeiros eucariotas começaram a aparecer no ambiente aquático, eles estabeleceram as bases para a formação de todas as formas de vida modernas, incluindo plantas, animais e fungos. Uma característica fundamental das células eucarióticas é a capacidade de trocar material genético.
o que permite que elas evoluam mais rapidamente e se adaptem a novos ambientes. Isso contribuiu para o surgimento de inovações evolutivas. Por exemplo, a aparição de organismos multicelulares ocorreu porque as células começaram a se especializar em funções específicas, permitindo a existência de formas de vida mais complexas. Assim, os primeiros organismos multicelulares apareceram há cerca de 600 milhões de anos e se tornaram precursores de todos os animais modernos. As células eucarióticas se tornaram um marco na história da vida na Terra, abrindo caminho para a diversidade de formas e ecossistemas que observamos hoje. A descoberta dos primeiros eucariotas foi possível graças ao trabalho de muitos cientistas, como Lynn Margulis, que propôs a teoria da evolução simbiótica, explicando como as células poderiam se unir e desenvolver-se juntas, formando estruturas mais complexas. Essas células se tornaram a base para o desenvolvimento posterior de todos os organismos vivos, e sua diversidade se tornou a base da biosfera em que vivemos. A teoria do endossimbiose, proposta no meio do século XX pelo cientista Lynn Margulis, afirma que algumas organelas das células eucarióticas, como mitocôndrias e cloroplastos, originaram-se de bactérias absorvidas. Durante o processo de evolução, uma célula poderia absorver outra, mas em vez de digeri-la, como ocorre na digestão normal, estabelecia com ela uma relação mutuamente benéfica. Por exemplo, os antecessores das mitocôndrias atuais provavelmente eram bactérias aeróbicas livres que forneciam ATP, uma molécula essencial para a obtenção de energia, a sua anfitriã. Em troca, a célula absorvida obtinha proteção do ambiente externo e acesso a nutrientes. Esse processo pode ser comparado a uma transação vantajosa, onde ambas as partes se beneficiam. Esses tipos de alianças poderiam ter ocorrido múltiplas vezes ao longo de milhões de anos, resultando na formação de estruturas celulares mais complexas. Por exemplo, em algumas células vegetais, os cloroplastos, capazes de realizar a fotossíntese, originaram-se de cianobactérias que, ao serem absorvidas pela célula, começaram a produzir glicose, enquanto seus anfitriões forneciam condições necessárias para sua sobrevivência. Esse processo ilustra como organismos outrora competitivos se tornaram partes de um todo, ampliando significativamente suas capacidades funcionais. Estudos indicam que essas relações simbióticas poderiam ter sido a base para a evolução de organismos complexos. Por exemplo, esses simbioses resultaram em mudanças no metabolismo que permitiram às células utilizar eficientemente o oxigênio, o que, por sua vez, levou ao surgimento de organismos multicelulares. É interessante notar que pesquisas recentes no material genético das mitocôndrias mostram que seu DNA é diferente do DNA nuclear da célula, o que confirma sua origem bacteriana. Essas descobertas destacam que o processo de endossimbiose não é apenas fundamental para a compreensão da evolução celular, mas também mostra como a vida na Terra se desenvolveu através da colaboração. Cientistas continuam a investigar como esses tipos de relações simbióticas podem se formar em organismos modernos, o que pode fornecer uma chave para entender a evolução da vida em nosso planeta. É importante destacar que esses simbioses nem sempre foram estáveis, e muitos antigos aliados poderiam ter desaparecido, mas aqueles que sobreviveram levaram à formação de novas formas de vida. Os primeiros organismos multicelulares apareceram há cerca de 800 milhões de anos, quando células isoladas começaram a se unir em colônias primitivas. Essas colônias representavam algo intermediário entre plantas e animais, flutuando nos antigos oceanos, ricos em nutrientes. Organismos multicelulares, como algas, não eram nem completamente vegetais, nem completamente animais, mas algo novo que se formou como resultado de uma simbiose única. Um aspecto importante da sua existência foi que cada célula na colônia desempenhava uma função especializada, o que permitia ao organismo funcionar de maneira mais eficiente. Por exemplo, um grupo de células poderia se dedicar à fotossíntese, enquanto o outro se responsabilizava pelo movimento e proteção contra predadores. Esses seres primitivos eram incrivelmente simples em comparação com as formas de vida modernas, mas sua aparição representou um passo revolucionário na evolução.
permitindo que a natureza experimentasse novas formas de organização da vida. No processo de união das células, ocorreu uma verdadeira revolução evolucionária. A aparição da multicelularidade abriu a porta para formas de vida complexas que observamos hoje. Cientistas como o biólogo David Taylor afirmam que exatamente esses organismos multicelulares primitivos se tornaram os antecessores de todos os animais e plantas modernos. Durante sua existência, eles podiam atingir tamanhos de até vários centímetros, o que para sua época era um grande avanço. Esses organismos não possuíam sistema nervoso nem órgãos complexos, mas sua simplicidade era compensada pela eficiência do intercâmbio entre células. Por exemplo, nas colônias de algas primitivas, as células podiam trocar substâncias através de contatos diretos, o que garantia sua sobrevivência nas condições difíceis do antigo oceano. Colônias compostas por centenas e até milhares de células podiam formar estruturas semelhantes às colônias de corais modernos. Esse avanço na evolução tornou-se a base para a aparição de organismos multicelulares mais complexos, como esponjas e vermes planos, que apareceram significativamente mais tarde, há cerca de 500 milhões de anos. Os organismos multicelulares primitivos representaram um estágio importante no desenvolvimento da vida na Terra, o que é confirmado por descobertas, como os vestígios fósseis encontrados na formação de Ediacara, que datam de aproximadamente 600 milhões de anos. Esses vestígios mostram que na Terra já existiam organismos com diferentes morfologias e capacidades. A biota ediacarana representa uma das formas mais antigas de organismos multicelulares conhecidas no planeta. Esses seres, que existiram há aproximadamente 600 milhões de anos, eram radicalmente diferentes de tudo o que vemos hoje. Seu corpo era plano e macio, lembrando folhas ou penas, o que os torna extremamente difíceis de classificar segundo os padrões modernos. Por exemplo, organismos como o Dickinsonia, que podiam atingir até 1 metro de comprimento, tinham uma forma que lembrava grandes folhas que se balançavam lentamente nas correntes marinhas. Enquanto estamos acostumados com esqueléticos duros e formas predatórias de vida, os ediacarenses habitavam um mundo onde não havia predadores. Era uma época em que a vida na Terra estava apenas começando a explorar a forma multicelular, e a biota ediacarana tornou-se um exemplo brilhante desse processo. Nos oceanos, cheios de sedimentos moles, suas formas estranhas, que pareciam ter saído das páginas da ficção científica, se moviam suavemente, deixando rastros no fundo que agora estudamos. Esses organismos pareciam fazer parte de outra realidade, aliena a nossa ecossistema comum. Eles representavam uma diversidade de formas e estruturas, desde formas estranhas, semelhantes a medusas, até formas mais complexas, como o Charniodiscus, que tinha estipes fixados ao fundo do mar. Como a biota ediacarana existia antes da aparição de esqueléticos duros, esses organismos, como as medusas nuvem, não criavam ecossistemas comuns para nós, baseados em cadeias alimentares e predação. Eles simplesmente existiam, absorvendo nutrientes da água, e seu estilo de vida era completamente diferente do que podemos observar hoje. Essa época não foi apenas um experimento evolutivo, mas também um protótipo das futuras ecossistemas que mais tarde preencheram os oceanos e a Terra. A ausência de estruturas duras dificulta o estudo dos ediacarenses e causa disputas entre cientistas sobre sua classificação e importância. Um desses pesquisadores foi David Graefe, que em seu trabalho de 2005 descreveu a importância desses organismos no contexto da evolução da vida multicelular. Foi nesse período que começamos a ver como a vida na Terra estava mudando rapidamente, preparando o terreno para a aparição de organismos mais complexos. A biota ediacarana tornou-se a chave para entender como poderiam ter sido os primeiros organismos multicelulares e como eles estavam relacionados com formas de vida mais tardias. Essa biologia avançada deixa muitas perguntas, especialmente sobre sua origem e extinção, tornando seu estudo não apenas fascinante, mas também necessário para entender a história evolutiva do nosso planeta. Cientistas continuam a descobrir novos tipos e a estudar os existentes, e cada nova descoberta, geralmente, traz mais perguntas do que respostas. Afinal,
É isso que torna a biota ediacarana tão atraente para o estudo. Em 2030, na Austrália, foi descoberta uma nova forma que poderia lançar luz sobre os últimos mistérios dessa antiga era. A transformação da Terra ao longo de bilhões de anos é uma jornada fascinante que merece atenção. Imagine a nossa planeta, no início de sua existência, como uma esfera incandescente cercada por gases tóxicos e atividade vulcânica. Ela passou por catástrofes incríveis, como colisões com meteoritos que formaram o cráter lunar, e por eras em que a água preenchia os vales de sua superfície, transformando-os em oceanos cheios de mistérios. Em seguida, durante os períodos glaciais, quando grandes massas de gelo tomavam os continentes, a Terra, lentamente, mas de forma consistente, mudava seu aspecto e clima, criando condições adequadas para a vida. Essas condições, como os fluxos de água que refletem a luz, levaram à infinita diversidade de organismos, desde as formas unicelulares mais simples até os complexos seres multicelulares. A unicidade desse caminho é indiscutível. Cada passo que a Terra deu foi necessário para, eventualmente, formar os ecossistemas que conhecemos hoje. No entanto, o resultado desse processo colossal é extremamente frágil. As condições de vida modernas que consideramos como normais dependem do equilíbrio e da interação de muitos fatores, desde o clima até a ecologia. O fato de podermos estudar essa história deitada em nossa cama sublinha o valor de nosso planeta. Isso não é apenas nosso lar, é o resultado de bilhões de anos de evolução, catástrofes e triunfos. E quando, possivelmente, fecharmos os olhos e mergulharmos no sono, temos a oportunidade de sonhar com os antigos mares, onde a vida apenas começava seu caminho, e com os primeiros sinais de existência na jovem Terra. Cada estrela no céu pode nos lembrar de que não estamos sozinhos nesse vasto cosmo, e que nossa história é apenas uma das infinitas histórias que aguardam serem descobertas.